Boa noite a todos. Vamos para mais uma pequena palavra simples e objetiva. Mas antes disso, eu gostaria de focar em algo muito interessante. Algo que as pessoas ensinam a vocês, a nós mesmos quando éramos crianças e tal, né? Nossos pais, enfim, né? E passou de geração em geração e tal. Só que a gente não tem noção, né, do que a gente está fazendo. A Bíblia fala que, né, nós perecemos por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. Eu não sei se você sabe ou nunca soube disso, nunca passou pela sua cabeça, né? A respeito de algo que me chama muita atenção. Eu fazia antes também, todo mundo fazia. E ainda fazem, muitos ainda fazem ainda hoje, né? Quando vai orar, né? Que eles fazem o sinal da cruz, né? Que eles fazem os seus benzimentos. Se benze, né? Quando vê uma cruz, se benze. Quando vê uma igreja tal, se benze. Ou quando vai fazer a oração do Pai Nosso também, né? Pai Nosso que está no céu, mas antes dele, né? Faz o benzimento lá do sinal da cruz. Mas eu não sei se você sabe, se você já observou, que o sinal da cruz, feita, não o sinal da cruz lá do Gólgota, mas o sinal da cruz feita pelos homens, que é ensinado. Você sabia que é errado fazer o sinal da cruz? Se você não sabia, você está sabendo agora. Mas por que que o sinal da cruz, né, Pai, Filho, Espírito Santo, quando faz aquela, né, aquele sinal, por que é errado fazer esse sinal? Mas não é o sinal da cruz? Não foi numa cruz que Jesus morreu lá na cruz do Calvário? Não é através da cruz, né, que nós nos protegemos, né, que nós ficamos, né? Então um sinal que a gente faz de proteção, né? É um emblema, digamos assim, um símbolo, né? Um símbolo, algo simbólico, para dizer que a gente está sendo protegido. Ou quando alguém fala alguma coisa e as pessoas vão lá se beijam e tal, né? Faz sinal da cruz e tal. Mas você sabe que isso aí é errado? É errado. Por que é errado? É um sinal da cruz? Sim, é um sinal da cruz que você está fazendo. Mas porém, este sinal da cruz que você faz, né? Que mede da cabeça ao peito e depois dos ombros, é uma cruz. Porém, é uma cruz de cabeça para baixo. Você nunca notou isso? O sinal da cruz é uma cruz de cabeça para baixo. Se você fizer, você vai ver. Você vai notar. Onde termina os pés da cruz, onde começa os pés da cruz, onde está a cabeça da cruz e onde estão os braços da cruz. É como se fosse uma espada, sabe? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Pai, Filho, ou seja, né, a gente coloca, ó. Tá entendendo? Espírito Santo, ó. Olha aqui. Pai aqui, da testa, até o, mais ou menos aqui o peito. Então é um travessão, né? É um travessão. Mas os ombros que é pegado aqui, ó, ela é pego o ombro da cruz, ou seja, a haste maior tá aqui, ó. A haste maior tá aqui, até chegar ao meio, onde tem o travessão da cruz. E onde é que você vai bater no peito, né? Que é a parte pequena da cruz. Então é uma cruz de cabeça para baixo. E você não sabia disso? É porque você nunca prestou atenção.
Você nunca prestou atenção. Por quê? Por falta de conhecimento. Não vá atrás de tudo aquilo que as pessoas te ensinam. Não vai atrás de tudo aquilo que se falam. Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem todo profeta pertence a Deus. Nem todo sacerdote vem de Deus. Mas o que isso tem a ver? Eu fiz a vida inteira. E agora está me dizendo que isso é errado? Sim, é errado. Pedro, dizem, tá? Histórias. Não está dentro da Bíblia. Está em outros livros, né? Mas dizem que Pedro, ele... Deixa eu ver qual é o livro. Tem até ele aqui. Não é bem um livro, é uma matéria que tem aqui no computador. É o Livro dos Martírios, página 21 e 22. Né? O John Foxe. Mas é o que eu tô lendo aqui no computador, tá? Que diz assim, né? Ao que ele respondeu dizendo, estou voltando para ser crucificado. Assim Pedro, percebendo que com essas palavras o Senhor se referia ao martírio do qual ele estava fugindo, voltou para a cidade. Jerônimo diz que ele foi crucificado, com a cabeça para baixo, e aos pés para o alto, e pedindo dele mesmo. A pedido dele mesmo, porque era, disse ele, indigno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como o for o Senhor. Ou seja, quando ele foi martirizado, Pedro, né? Diz aqui essa história, né? Pedro sofreu martírio e sofreu, tá? De como eu não sei, apenas esse livro que está falando. Que diz que ele foi crucificado como o seu mestre, né? Jesus Cristo, né? Só que daí Pedro, ele diz assim, né? Para os caras que estavam ali fazendo a ação da crucificação dele, ali, o martírio dele. Olha, eu quero que vocês façam diferente. Eu quero que vocês me coloquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Isso é uma história contada, tá? Pedro morreu com martírio, como os demais apóstolos, nem todos, tá? Porque João não foi martirizado dessa forma, não morreu dessa forma. Além disso, né? Dizem a história que foram lançaram, né? Banha quente, se eu não me engano, sobre ele. Ele não morreu. Aí levaram ele a Patmos. Ali ele teve a visão do Apocalipse. E ali, né? Deus o levou. Mas enfim, vamos continuar o que a gente estava conversando aqui. Então, o sinal da cruz que é feito, que é ensinado em muitas igrejas, né? Ou em muitas ocasiões, é errado. Porque é uma cruz de cabeça para baixo. Você está dizendo que você não é digno. Você não é digno de Jesus. Você não é digno. Você não tem essa dignidade. Eu não sei se você já observou em algumas, né, em alguns lugares, em algumas questões de música e tal, da pesada, daqueles que não creem realmente em Deus. Você já viu eles usando muitas cruzes, né? Que é o que mais ele utiliza, cruz de cabeça para baixo. Ou seja, estão rejeitando. Então quando você faz esse sinal da cruz, você sem saber, você está rejeitando. Você está negando. Você está negando sem perceber, sem saber. Por quê? Porque você está fazendo um sinal da cruz de cabeça para baixo. Mas é preciso fazer isso para me proteger? Não, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina como se deve de orar, sim. Mas a tua posição de oração não tem um gênero como você deve de orar. Você pode orar deitado, você pode orar sentado, você pode orar em pé, com as mãos para cima, de olhos abertos, de olhos fechados. Não tem uma forma
de você orar. Não importa do jeito que você está orando, o que importa é o que você está falando. E outra, orações repetidas. Deus não ouve orações repetidas, que ficam repetindo a mesma coisa. Não, esse tipo de oração Deus não ouve. Isso aí Jesus chama como a oração dos fariseus, que ficam orando em pé, repetidas, né, orações, achando que Deus está ouvindo. Não, Deus ouve oração, mas Deus ouve a oração justa, sincera, aquela que você está trazendo de dentro de si, dentro do seu coração, uma petição a Deus. Aquela oração do Pai Nosso que Jesus ensina, que todo mundo faz todos os dias, a mesma oração. Jesus não colocou esse tipo de oração para ser repetida toda hora, não é assim. Aquele foi um modelo de oração que ele passou. Que ele fala assim, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o primeiro tópico da oração. O que Jesus está falando ali, primeiro, quando você orar a Deus, não chega já dizendo o que você precisa. Primeiro, adore a Deus. Pode observar que nessa oração Jesus fala, Pai nosso que estás no céu. Tudo é adoração a Deus. Então, primeiro ele eleva a Deus, ele adora a Deus. Tá entendendo? É isso que Jesus está falando. Antes de você, quando você for orar, a primeira coisa que você tem que fazer é adorar a Deus. Buscar a Deus. Aí depois ele vem com a segunda parte da oração. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ali ele está dizendo agora, depois que vocês adoram a Deus, agora vocês pedem. Agora vocês podem pedir a Deus o que vocês precisam. Agora vocês podem conversar com Deus de uma forma que você, né? O que você precisa falar com Deus. Aquela conversa, bate-papo entre pai e filho, né? Pedindo proteção a Deus, pedindo uma orientação, um conselho, uma ajuda. Aí depois ele termina a oração, que é a terceira parte, que vai, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa terceira parte, agora ele está agradecendo a Deus por ter ouvido esta oração. Ele está agradecendo a Deus porque Deus é bom. Está exaltando novamente a Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele está adorando novamente a Deus. Então, primeiramente, ele eleva a Deus, ele adora a Deus, depois ele pede a Deus e depois ele agradece, elevando novamente a Deus. Ele agradece a Deus. Então, esse foi apenas um modelo de oração para que você venha seguir. Não está repetindo toda hora, mas como é que você tem que orar? Você está entendendo? Então, você não precisa fazer o sinal da cruz. Porque já houve uma cruz. Já houve um sacrifício. Ah, mas eu faço o sinal da cruz para me proteger. A tua proteção é Jesus. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, se você acredita real, fielmente em Deus, Ele vai te proteger. Ele vai cuidar de você. Não precisa você fazer um sinal. Basta você acreditar. Basta você acreditar. Se você já tem Deus no coração, se você já tem Jesus no coração, o Espírito Santo que está com você, ele vai te proteger. Uma que
Deus não ouve rezas, Deus ouve orações. Oração. Oração. Mas a oração, ela tem duas partes. O nome já diz oração. Orar e agir. Orar e ação. Oração. A Bíblia diz que a fé sem praticar, a fé sem utilizar, a fé sem ação é uma fé morta. É a mesma coisa que você apenas só dizer, eu tenho fé, mas você não utiliza, para que serve? Para nada. Para nada. Mas quando você ora a Deus e você age, Deus abençoa. Porque Deus age através da sua fé. Não vá atrás de símbolos. Ah, estou passando por debaixo da escada, de uma escada. Superstição. Gato preto. Superstição. Isso nada existe, queridos. Isso é só superstição. Ah, uma figa, uma arruda. É superstição. Isso é tudo mentira. A realidade é Cristo. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Não existe outros caminhos. Você pode seguir outros caminhos. Caminhos feitos pelos homens. Mas o caminho que leva a Deus é só Jesus. Só que o problema das pessoas é o seguinte, que quando fala em Jesus, as pessoas já levam para o lado de uma religião. Ah, tá falando de Jesus, que Jesus é o único caminho, é porque você é crente, é porque você é evangélico. Não é isso que eu estou falando. Quando falamos que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, quando falamos que Jesus é o único caminho, ninguém está falando de religião. Estamos falando de Cristo, porque Deus não é religião. Jesus não é religião, quem fez a religião fomos nós. Jesus veio trazer o Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho não é uma religião. Evangelho é boas novas. Boas novas. É só isso. Há um mundo gospel. Que mundo gospel, gente? Não tem gospel na Bíblia. Não é gospel. Ah, tem pronomes, tem nomes, tem... Ah, tu não sabe nem o significado dessas coisas? Pouco me interessa. Não quero saber. Só quero saber de Jesus. Que Jesus é o meu Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cria somente em Deus, em Jesus Cristo. Jesus é o único caminho. Foi Ele que morreu lá na cruz do Calvário. Não foi outros. Não foi os guias das religiões, os mestres das religiões que fundaram as religiões. Foi Jesus, aquele que não fundou religião nenhuma. Porque não veio fundar religião nenhuma. Tanto que o reino dele não é deste mundo. Se o reino dele fosse deste mundo, aí sim ele fundaria uma religião. Mas o reino dele não é desse mundo. Então ele não é religião. E não ensina esse tipo de coisas que as religiões ensinam. A única coisa que Jesus ensina é amar. Amar a Deus em primeiro lugar.
e amar ao próximo como a ti mesmo. Ah, mas você não me ama porque você não me respeita. Isso não significa nada, queridos. Eu te amo, mas não significa que eu sou obrigado a concordar com atitudes que não está descrita com aquilo que a Bíblia fala. É por isso que o mundo gospel hoje em dia, tanto evangélicos como católicos e outras crenças, estão aí bagunçado, porque querem pegar um pouco do cristianismo, querem pegar um pouco da Bíblia e também querem colocar também o seu jeitinho, modelar da sua forma, Deus um pouco e eu um pouco, ali, nós ali. Deus colocou uma regra e eu também vou colocar a minha. Não, ninguém é perfeito nesse mundo, eu sei. Mas a gente tem que saber onde a gente está colocando nossos pés. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida não é aqui. A nossa vida não é aqui. Aqui nós estamos de passagem. Nós temos, nós temos como se fosse um rótulo de validade. Mas do outro lado é real. É a vida verdadeira. É eterna. E você sabe o que é uma eternidade? É lá que você vai viver. Independente de qual lado. O lado que você escolheu. Você escolhe a vida que quer viver. É você que escolhe a vida que quer viver. Se você quer viver uma vida com Deus, você escolhe a sua natureza com Deus. Você alimenta seu espírito, sua alma. Você usa o seu corpo para a obra de Deus. Porque você quer morar no céu. Ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito, não. Ah, mas eu sou pecador. Deus sabe que você é pecador e não adianta inventar desculpinhas para ah, Senhor, mas eu sou pecador. Não, Deus já sabe que você é pecador. Mas Deus também mostra a porta de escape. Deus também mostra, não, caminha Jesus, segue Jesus. Eu sei que você não é perfeito, porque quem criou foi eu. Mas segue Jesus, Ele é perfeito, Ele vai te ensinar como se deve de agir. Quem escolhe o caminho que quer viver somos nós. E quando o dia chegar, você vai colher aquilo que você plantou, o caminho que você escolheu. Creia no Senhor Jesus, não como uma religião, porque Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Creia. Creia tão somente. Jesus te ama. O problema das pessoas é que quando alguém fala de Jesus, as pessoas já vêm já dizendo: ah, mas esse é evangélico. Ele quer fazer ele quer que eu faça uma visita. Ele quer que eu me encaixe nos padrões deles. Para com isso. Não olhe para esse lado. Enquanto você ficar olhando para esse lado, você nunca vai olhar para Jesus dessa forma. A salvação individual. Olhe para Jesus. Se tem gente que gosta de pregar religião, o problema é dessa pessoa. Tô nem aí.
Quer pregar, que pregue. Porque não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou a pregar o Evangelho. E não uma religião. Não dogmas. Culturas. Porque Jesus não é cultura. Jesus te ama. O Espírito Santo está com você. Está comigo. Está conosco. Então só houve uma cruz. A cruz de Jesus. Que ainda hoje as pessoas veneram a cruz com Jesus pregado. Jesus já não está mais nessa cruz, queridos. Ele já saiu daquela cruz há muito tempo, porque ele ressuscitou. Ele já não está mais pregado na cruz. Não venere um Jesus pregado ainda hoje na cruz, porque ele já saiu. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Jesus está vivo. O sacrifício foi por todos nós. Jesus falou a Pedro, em João capítulo 20, deixa eu rodar aqui, a internet tá minha lenta. Glória a Deus. Mas acredite em Jesus. É João capítulo 21, 18, fala: em verdade te digo, que quando eras, aqui Jesus falando a Pedro, que quando eras mais moço, mais novo, mais jovem, né, tu te cingias a ti mesmo, ou seja, tu se vestia, tu fazia o que você, né, e andavas por onde querias. Aqui Jesus está falando a Pedro, quando você era mais novo, não apenas novo de idade, né, aqui ele está falando em geral, quando até na idade dele já avançada também, porque não é só porque está na idade avançada significa que a pessoa é já um velhão. Pode ser velho na aparência, mas jovem, moço por dentro. Quando ele era mundano, digamos assim. Tem vários pontos de vista. Pode ser que esteja falando já como criança, ou enfim. Mas ele fazia o que ele quisesse fazer. Você é livre, então você faz o que você quiser. Pode vestir a roupa que você quiser. Aí Jesus depois continua. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Aqui Jesus está falando sobre a morte de Pedro. Aqui Jesus está falando o seguinte: quando chegar o momento, Pedro, mais velho, ele não está falando apenas somente de idade, ele faz uma comparação apenas, mas aqui está falando a respeito da hora de Pedro. Que as pessoas, soldados, os teus perseguidores vão dizer a você: estende a tua mão. Para quê? Porque nós vamos te levar para onde você não vai querer ir. E ele não vai poder fazer nada, porque é a hora dele. É isso que a Bíblia relata a respeito de Pedro. Aí outros livros falam da forma que ele morreu, enfim. Mas quando você faz o sinal da cruz, você está fazendo uma cruz de cabeça para baixo. A mesma forma que muitos dizem aqui que Pedro morreu de cabeça para baixo, negando. Então quando você faz isso, você está negando. Coisa que você não precisa fazer sinal da cruz quando vai
quando vai orar. Não há necessidade. Não tem uma parte da Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia fala que Pedro, quando foi orar, fez o sinal da cruz. Quando Jesus foi orar, fez o sinal da cruz. Não. A única parte que fala da cruz foi o sacrifício de Jesus só. Mas quando você orar, Jesus ainda ensina: fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta do teu quarto e ora para aquele que está em oculto, ou seja, Deus. Então fecha a porta do teu quarto e ore a Deus, que vê o que você está fazendo. Ele vai te recompensar. Mas eu não estou no meu quarto, estou na rua, estou na casa de alguém. Mas Jesus não está falando somente o teu quarto simbólico dentro de casa. Jesus está falando do teu coração. Jesus está falando o quarto da tua mentalidade. Fecha a porta e ore a Deus. Você pode estar conversando com alguém e ao mesmo tempo em pensamento orando a Deus. Você está fechando a porta do teu quarto, do teu coração para as coisas do mundo e falando com Deus, pensamento. Você tem autoridade. Eis que vos dou poder e autoridade, diz o Senhor Jesus. Isso aqui é um recado. Você não é obrigado a acreditar, você não é obrigado a ouvir. Mas nunca diga: ninguém me falou nada, porque você está ouvindo agora. E se você disser que ninguém te disse nada, você estará mentindo, porque alguém falou para você agora. Agora você está sabendo. Fique na paz, que Deus te abençoe.